Ouvintes da Rádio Atitude, que a alimentação ela tem se mostrado cada vez mais eficaz na prevenção de doenças, né? Já não é mais novidade para ninguém e com o câncer não poderia ser diferente. Então, temos dados estatísticos de que 1 a cada 3 casos de câncer poderiam ser evitados com uma boa alimentação, uma prática regular de atividade física e com o controle do peso. E para os casos já diagnosticados com a doença, a boa alimentação ela pode prevenir em até 21% dos casos de morte pelo câncer de mama. Bom, então vale a pena investir numa alimentação saudável. Vale sim. Bom, a gente ouve falar sempre dos alimentos que são funcionais, aqueles que fazem bem à saúde, mas vez por outra, sobretudo nas redes sociais, a gente ouve falar de alimentos milagrosos que podem curar o câncer, sem o auxílio, muitas vezes, de remédios. Existem, de fato, esses alimentos milagrosos ou isso é enganação? Bem, boa tarde a todos. Na verdade, quando se fala em nutrição, não existe um alimento milagroso e efetivo para curar o câncer, mas como a própria Thais falou, que existem evidências claras de que uma alimentação saudável é efetiva tanto na prevenção quanto no tratamento. Assim, manter uma alimentação saudável, balanceada, com frutas, verduras, e também excluindo alimentos altamente processados e industrializados, vai ser efetivo para combater e prevenir esse câncer. Além de incluir também alguns alimentos protetores, como muitas vezes a gente fala desses alimentos que são benéficos, mas não no sentido que ele vá curar o câncer ou que ele vai ser efetivo em todo esse processo. Mas com certeza vai trazer uma grande contribuição. A alimentação ela é complexa, né? Vocês sabem que a gente tem uma alimentação durante um dia todo, então nós não comemos só em um momento, nós comemos durante todo o dia, durante toda a semana, então durante toda a vida. Então são esses elementos que contribuem ou não para causar ou para ajudar na prevenção do câncer. Bom, enquanto a isso, eu imagino que o excesso de peso, a obesidade, tem um papel maléfico, né, quanto à incidência de câncer. Sim, a obesidade ela está intimamente ligada com o câncer de mama, porque é uma condição que consideramos uma condição inflamatória. Então, durante esse processo, são liberados diversas substâncias bioquímicas na corrente sanguínea, né, das pessoas, que vão possibilitar a proliferação celular e, consequentemente, vai predispor ao câncer de mama e a diversos outros tipos de câncer, né, também. Inclusive, vale salientar que mulheres que chegam à menopausa e não têm esse controle de peso, são obesas, elas têm 2 vezes mais chances de desenvolver o câncer de mama do que mulheres com peso ideal. Bom, falou-se já aqui dos benefícios, né, da ingestão de frutas, legumes, verduras, na prevenção do câncer e na manutenção de uma vida saudável. No entanto, a gente tem também um outro problema, que são os agrotóxicos, sobretudo na produção extensiva, na produção comercial, os agrotóxicos, são largamente utilizados. Isso pode ter uma consequência danosa também em relação ao câncer? Realmente pode ter uma consequência danosa, mas a gente tem que ter em mente que os benefícios eles superam os riscos, já que nos alimentos, como as frutas, verduras, tem uma infinidade de compostos protetores, vitaminas e minerais que eles previnem alguns tipos de câncer. O ideal é sempre optar por uma alimentação mais saudável, incluindo alimentos orgânicos. Mas se não for possível fazer isso, nós não podemos abrir mão desse tipo de alimento. Então pode haver um manuseio desse alimento? Normalmente, na internet sempre tem muito isso, dizendo que o bicarbonato ou vinagre, eles previnem e retiram. Mas o que acontece? O bicarbonato e o vinagre, normalmente, eles são efetivos para reduzir ou retirar um agrotóxico, né? E principalmente da casca dos alimentos. Mas vocês sabem que se nós passamos algum produto na pele, ele é absorvido. Então, isso acontece também com as frutas e com os vegetais. Então, o agrotóxico ele é absorvido. Então, você pode usar o bicarbonato ou o vinagre, ele vai retirar uma parte desse agrotóxico da casca, mas ele não vai ser efetivo para retirar da polpa, de dentro do alimento. Mas a gente tem que ter em mente também que os estudos sugerem que quando a gente reduz esse consumo de frutas e verduras, está relacionado ao aumento do número de câncer. É bom saber que nós falamos muito do agrotóxico nas verduras, nas frutas, mas isso acontece por quê?
nossa vigilância sanitária, a Anvisa, ela realiza apenas essa análise de agrotóxicos nesses tipos de alimentos de origem vegetal. Mas alimentos de origem animal também possuem agrotóxicos. Então, carnes, leites, ovos, às vezes tem um teor de agrotóxico de resíduos até maior do que os alimentos de origem vegetal. Então, também pizzas, salgadinhos, esses alimentos que têm um grande teor de gordura, normalmente eles acumulam até mais agrotóxicos do que alguma fruta ou alguma verdura. Bom, e até uma dica para quem nos ouve e nos assiste em relação a frutas, verduras, nós temos uma produção em grande parte orgânica aqui em Tapajé da agricultura familiar. Temos inclusive a Feira da Agricultura Familiar, que é realizada, é uma alternativa, né, àquele alimento que é produzido em larga escala, não é que e tem nos supermercados, mas também nós temos a opção de comprar do produtor, do pequeno produtor aqui em Tapajé. Um assunto que certamente é uma dúvida de muita gente é em relação à utilização, né, de recipientes plásticos, inclusive, sobretudo, para alimentos quentes. O plástico ele pode soltar algum resíduo, contaminar o alimento e assim propiciar algum tipo de risco em relação ao desenvolvimento de algum tipo de câncer? Sim, os recipientes plásticos, alguns deles, eles liberam umas substâncias que são nocivas para a saúde da gente e que possivelmente possam desencadear, né, acabar desenvolvendo um câncer. Esses resíduos, essas substâncias, geralmente é a dioxina, o bisfenol A ou os fitalatos. Essas são as principais, as que são mais presentes nesses recipientes. Então, assim, como a gente não tem como saber quais recipientes que liberam essas substâncias e quais as que não liberam, o ideal seria que a gente utilizasse recipientes de vidro temperado ou de porcelana que suportassem o calor. Isso vale também até para as mãezinhas que gostam de aquecer o leite dos bebês e colocar nas mamadeiras, o leite já aquecido. A gente não sabe se esse recipiente, a mamadeira, é um recipiente seguro, que não liberem essas substâncias. Então, o ideal seria deixar sempre o leite esfriar antes, até porque o bebê não vai conseguir tomar ele quente, para só depois colocá-lo dentro da mamadeira. É uma boa dica. E em relação aos metais, tem algum risco também? Recipientes de metal? Uhum. Vale até para os enlatados, né? Alguns enlatados têm um percentual de bisfenol A muito grande, que aí acabam invadindo, né, o local onde o alimento está sendo armazenado, e aí a gente acaba consumindo. O bisfenol ele funciona como se fosse um hormônio. Dentro do corpo da gente, essa substância ela simula um hormônio que acaba favorecendo a proliferação celular. Bom, em relação a... Bom, quero que as doutoras também afirmem o que é de fato a isoflavona e qual o papel dela também no câncer, no desenvolvimento do câncer. Bem, a isoflavona, ela também é como a própria Thaís falou, ela também atua como se fosse um hormônio. Ela é até chamada de fitoestrógeno, ou seja, um hormônio da planta, mais ou menos. Ela se assemelha muito ao nosso hormônio feminino, o estrógeno. Então, ela tem uma capacidade estrogênica fraca. Então, por essa relação, pelos estudos demonstraram que existe uma relação entre esse hormônio e o desenvolvimento de câncer, surgiu um questionamento. Será que a soja ela prejudicaria, ela interferia nesse desenvolvimento do câncer? Mas, na verdade, as evidências sugerem que o consumo de produtos à base de soja ele é efetivo para prevenir o câncer. Tanto porque a isoflavona ela atua suprimindo o desenvolvimento das células cancerígenas, interfere no crescimento do tumor e inibe as metástases. Ela é muito semelhante um pouco a essa questão do bisfenol, porque ele é muito semelhante ao hormônio, mas o que acontece? A soja, ela compete com esse hormônio feminino, então ela elimina esse hormônio do nosso corpo, enquanto o bisfenol não, ele se comporta como se ele próprio fosse o hormônio. Então, ele estimula o desenvolvimento sexual precoce nas crianças, como aumento do peso do útero, menstruação precoce, né, o desenvolvimento da puberdade precoce, além de causar câncer, está relacionado também com a demência, em alguns casos, hiperatividade em crianças, por isso a gente tem que ter todo esse cuidado, né, com esses produtos. Mas, no caso da soja, os estudos sugerem
que um consumo de 10 miligramas por dia de produtos à base de soja já reduz em 16% o risco de câncer. É importante ressaltar a todos que esses produtos à base de soja não está incluído o óleo de soja. São produtos com molhos de soja, que não contém glutamato, não contém sódio. O próprio queijo de soja, que não é nosso hábito comum, mas que é um composto altamente rico em isoflavona. E a própria soja, o grão. Perfeito. Há uma dúvida que eu sei que certamente muita gente tem, e sobretudo aquelas pessoas de um pouco mais de idade, em relação ao uso de micro-ondas. É um eletrodoméstico que está presente na maioria das casas hoje em dia, é muito útil, muito versátil, mas muita gente ainda acha que o uso do micro-ondas pode fazer mal à saúde. Isso é lenda ou tem um fundamento? Bom, o forno micro-ondas ele emite uma radiação não ionizante, que ela é classificada como possivelmente causadora de câncer nos seres humanos. Então, assim, só que a estrutura do micro-ondas ela já está preparada para que essa radiação ela não extravase para o meio externo. Então, essa radiação ela vai servir apenas para aquecer ou para cozinhar alguns alimentos. Então, ela não modifica a estrutura química ou molecular desses alimentos. Então, a história de que o micro-ondas pode causar câncer é mito, a não ser nos casos de que o eletrodoméstico ele não esteja em boas condições de uso, que uma das principais causas do vazamento dessa radiação é a mal vedação das portas desses fornos micro-ondas, ou pelo acúmulo de sujeira excessiva, ou então pela má utilização. Então, é importante que a gente siga as instruções do fabricante para utilizar o aparelho. Bom, então, para ficar claro, o uso do micro-ondas ele não altera a composição dos alimentos, isso não vai causar qualquer tipo de mal. Agora, o que faz mal é o contato direto com a radiação que esse eletrodoméstico produz. É isso. Sim, se o forno micro-ondas ele estiver em boas condições, não tem como essa radiação ultrapassar para o alimento e alterar a estrutura química ou molecular dele. Perfeito. Bom, um produto que é amplamente consumido e muito por crianças, adolescentes, são os refrigerantes, os sucos industrializados que contêm, a gente sabe, muito corante artificial. Há um risco, claro, há um risco comprovado cientificamente de que os refrigerantes também podem trazer males à saúde, inclusive com a incidência maior de câncer? Bem, no caso dos refrigerantes, além dessa questão do açúcar em excesso, que nós temos, tem a questão dos corantes. Os refrigerantes, principalmente à base de cola, ele é adicionado um corante chamado caramelo. Esse corante é produzido através de processos que envolvem a amônia. Então, durante essa produção desse composto, há uma liberação de um composto chamado 4-metil-imidazol. Esse composto tem relação com o câncer, tanto por favorecer o desenvolvimento de câncer, como também por causar convulsões. Pelos estudos sugerem que ele causa convulsões. Nós temos que ter a preocupação porque nossa legislação sanitária ela não é tão efetiva para avaliar esses compostos refrigerantes. O ideal é que encontrasse 200 miligramas por quilo de alimento, até esse seria o limite máximo. Mas um estudo realizado em vários países, inclusive no Brasil, analisando refrigerantes de cola, observou que os refrigerantes no Brasil possuem até 700 vezes mais desse composto do que o permitido em outros países. Então, o nosso limite para esse consumo está muito exagerado. Então, o ideal é sempre optar por alimentos mais naturais. Então, um suco mais natural e evitar todos os compostos que contêm corante. E, ressaltando, corante e caramelo não está presente apenas nos refrigerantes, mas nós temos também biscoitos, pães, alguns molhos, porque ele dá aquela cor marrom, aquela cor amarronzada. Então, alguns produtos que têm alegação de serem integrais utilizam o corante caramelo para dar essa mascarada e induzir o consumidor a comprar, porque está mais semelhante a um produto integral, mais marrom, seria essa a ideia. Bom, a gente ouve falar também de que as bebidas alcoólicas também podem aumentar os riscos de câncer. E no caso da mulher, o câncer de mama, potencialmente mais ofensivo ou ela está dentro daquela estatística de outros tipos de cânceres?
Na verdade, a bebida alcoólica, quando ela é metabolizada no nosso organismo, principalmente no fígado, ela libera um composto chamado acetoaldeído. Então, ele é hepatotóxico. Então, o álcool ele está mais relacionado com essa relação do fígado, com essa relação da cirrose e do câncer hepático. Mas também o álcool ele induz o acúmulo maior de gordura. E a gordura nós sabemos que está relacionada com o desenvolvimento de câncer. Ok. Muitas pessoas, em busca de uma vida mais saudável, uma alimentação mais saudável, acabam cortando o açúcar industrializado e substituindo por adoçantes artificiais. Essa é uma boa troca ou acaba se trocando 6 por meia dúzia? Bem, o ideal é que esses produtos sejam consumidos apenas por pessoas que necessitam realmente, como no caso dos diabéticos, né? Porque os estudos experimentais eles revelam o potencial de alguns tipos de adoçante em causar câncer, principalmente o aspartame e o ciclamato, né? Além de que o consumo em excesso ele também pode causar enxaqueca, né? Dor de cabeça, mal-estar, alteração de humor. Então, o importante é evitar o consumo, ou se for realmente necessário esse consumo, que ele seja feito no máximo 2 vezes ao dia. E o principal é educar o nosso paladar para sentir o sabor real dos alimentos, né? Que é o que nós não fazemos atualmente. Nós sempre adicionamos açúcar e não esquecemos do sabor real que os produtos têm. Bom, nós falamos agora há pouco sobre os enlatados, mas também existe uma categoria de alimentos que ouve-se falar que também são ruins para a saúde. Os tais dos embutidos, linguiça, salame, presuntos, esses alimentos também devem ser evitados ou consumidos ou não consumidos em excesso? Bem, a Organização das Nações Unidas, ela possui uma tabela em que ela classifica os alimentos em cancerígenos, seria o nível A de evidência, que é aquele que realmente causa câncer, um nível que possivelmente causa câncer, que seria mais 50% de chance, e os que têm menos de 50% de chance em causar câncer. Os embutidos, como as carnes enlatadas, eles estão no nível A de evidência, ou seja, aquele é o alimento que com certeza vai causar câncer. Ele está junto até de coisas que não são nem alimentos, como o próprio plutônio, que é um elemento radioativo. Está no mesmo nível de classificação desses compostos. Salsicha, nem pensar. Não, salsicha nem pensar. Bom, claro que aqui ninguém quer aterrorizar os ouvintes, os internautas, mas o importante é trazer conhecimento. Claro que alguém que faça uso que consome esse tipo de alimento não vai imediatamente, necessariamente, ter câncer, mas agora é importante evitar os excessos e, em alguns casos, é bom cortar de vez, né? Alguns tipos de alimentos. Bom, eu quero deixar as duas nutricionistas à vontade, a doutora Marcília e a doutora Thaís, para que tragam uma mensagem à nossa população, aos nossos ouvintes, e, sobretudo, acho que a principal mensagem aqui é da boa alimentação, que é possível ter uma vida saudável. Acho que não cortando tudo, que é bom, que é prazeroso, mas com moderação acho que se pode viver de uma forma saudável. Deixo à vontade as duas para as considerações finais. Então, o ideal é sempre, gente, procurar ter uma alimentação mais como era, mais natural, mais voltada a produtos mais naturais. Quanto mais natural, melhor. O alimento processado, ele traz todos esses riscos, além de compostos presentes no plástico ou compostos presentes no próprio alimento, que traz esses malefícios à saúde. Então, se nós temos uma alimentação mais com produtos de origem natural, farinhas integrais, açúcar o mais natural possível, a eliminação, né, o excesso desses alimentos sendo retirados, com certeza nós vamos ter uma alimentação e uma vida mais saudável, né, e mais longínqua, podemos dizer assim. Eu acho que uma frase que se encaixaria muito bem para resumir uma alimentação saudável, acho que a gente deveria começar a descascar mais e desembalar menos. Nós estamos desembalando muito. Então, assim, não sei que isso ocorra por conta da praticidade, da correria do dia a dia, mas então nós temos que pensar também na nossa saúde. Nós falamos também hoje, relacionamos muito o câncer de mama e direcionamos muito para a mulher. Mas o câncer de mama, ele também pode acometer os homens. Então, homens, cuidado, homens se cuidem, não só as mulheres precisam se alimentar bem. Vocês também precisam começar esse processo para a gente poder viver mais e viver melhor. Ok, muito obrigado pela participação de vocês. Acho que foi bem esclarecedora essa entrevista.